Paz do Senhor. E como eu falei no outro vídeo, eu vou começar agora uma nova história de um milagre que Jesus, ele fez, ele operou. E como a gente sabe, Jesus, ele andava com muitas pessoas. Quanto mais Jesus, ele fazia milagre, ele ensinava, ele operava, mais pessoas andavam com o Senhor. Quanto mais Jesus operava, mais pessoas. Então, ia aumentando o número de pessoas. E para onde Jesus ia, aquele povo ia. Para onde Jesus ia, o povo ia atrás. E uma certa vez, o Senhor subiu para um monte, bem distante da cidade, e muitas pessoas seguiram Jesus. Seguiam mulheres, seguiam senhores, seguiam homens que foram curados, seguiam ricos, e iam seguindo criança, até as criancinhas seguiam o Senhor, jovem, pessoas da igreja, do templo, fariseu, que se convertia, pessoas idosas, e cada vez mais aumentando o número, soldados também, seguia Jesus, e foram seguindo Jesus até este lugar. Quando Jesus começava a ensinar, mas Jesus, ele falava de uma maneira tão maravilhosa. As pessoas ficavam tão admiradas com o ensinamento de Jesus, com as palavras que ele falava, com os exemplos, que as pessoas perdiam a noção do tempo. Quanto mais Jesus falava, mais o povo queria ouvir o Senhor falar, porque aquelas palavras do Senhor transmitia fé, transmitia esperança, transmitia vida. E eles ficavam admirados com a autoridade que o Senhor tinha. E eles não percebiam que o tempo ia passando, E chegou um momento, uma hora, que já estava tarde. E o Senhor percebeu que estava ficando tarde. Estava muito distante da cidade, um lugar deserto. Estavam com os discípulos. E o Senhor ficou assim, como vou fazer? O Senhor indagou como é que iam dar comida para aquele povo todinho, porque o Senhor não queria mandar o povo de volta para a cidade, porque já estava tarde. Eles estavam com fome, porque já tinha passado o dia com Jesus, e o Senhor não quis mandar eles de volta para a cidade, andando, a caminhada era longa. Eles estavam com fome, não tinham condições de mandar o povo naquela hora de volta para a cidade. E um dos discípulos de Jesus, chamado Felipe, perguntou ao Senhor: mas Senhor, o que é que a gente vai fazer com este povo? O que é que a gente vai dar de comer para esse povo? Aí Jesus perguntou: mas o que é que tem aí? Tinha uma quantidade de dinheiro. Tinha 200 em dinheiro daquela época. Mas 200 em dinheiro naquela época não dava para comprar pão suficiente para alimentar toda aquela multidão, porque era muita gente mesmo. E não tinha como comprar, porque estava distante da cidade. Então, os discípulos ficaram preocupados, o que eles iam fazer. E as pessoas estavam ouvindo. As pessoas estavam ouvindo ali o comentário de Jesus com os discípulos. E estava vendo que Jesus não queria mandar os discípulos de volta, nem o povo para a cidade. E entre aquela multidão de pessoas, tinha um garoto que estava ouvindo aquela conversa que estava gerando um problema, porque na verdade virou um problema aquela situação. Então, um jovenzinho
um garoto, que a gente não sabe o nome desse garoto, mas a gente sabe que ele era um adorador de Jesus, um seguidor de Jesus, e com certeza ele estava se preparando para ser um grande discípulo do Senhor. E ele ouviu a conversa de Jesus com os discípulos, muitas pessoas ouviram. Mas vocês sabem que as mães, né, sempre se preocupam, quando os filhos saem de casa, colocar um lanchinho para os filhos. Porque não sabe a hora que vai voltar, né? Para não ficar com fome, sempre botava, por precaução, sempre bota um lanchinho para a criança, para o garoto, para a menina, né? Para o seu filho. E o que foi que aconteceu? A mãe desse garoto, a Bíblia não fala que foi a mãe dele, pode ter sido ele também. Afinal, as pessoas eram acostumadas a andarem, a se prepararem. Então, esse menino estava com um lanche. E tinha um lanchinho. E ele teve uma ideia. Eu vou pegar meu lanche e vou dar a Jesus. Vamos ver o que é que esse garotinho tinha como lanche. Qual era o lanche desse garoto aqui? Vamos pegar a sacolinha dele aqui, o alforje dele. Tia Cleide vai tirar esse negócio daqui, do meio, que eu quero mostrar a vocês bem direitinho. Vamos ver aqui. Deixa eu abaixar aqui. Vamos ver o que é que esse garoto tinha de lanche. Vamos contar comigo. O que é isso, gente? Um pão. Vamos contar. Um pão. 2 pães. 3 pães. 4 pães. 5 pães. O pão era a comida principal daquela época. Era o que eles mais comiam, pão. E o menino tinha 5 pão, mas ele tinha mais alguma coisa aqui dentro. Vamos ver o que era. Um peixe, 2 peixinhos. O peixinho também era a principal comida. Eles comiam peixe, sempre tinha peixe e pão na mesa, não podia faltar. Esse foi o lanche da criança. Mas um discípulo de Jesus chamado André, vamos pegar aqui André, disse para Jesus: Jesus, o que é isso? 5 pão e 2 peixinhos para essa quantidade de pessoa? Não tem lógica. Como é que a gente vai alimentar essa multidão de pessoas com 5 pão e 2 peixinhos? Na verdade, 5 pão e 2 peixinhos era a comida dele. Dava só para um homem. 5 pão e 2 peixinhos. Mas na mão de Jesus, isso podia virar um grande milagre. E com certeza Jesus não desperdiçou a atitude daquele garoto. O Senhor disse: traga para cá o lanche do menino. O menino, ele teve um ato de bondade. E Jesus não desprezou e nem dispensou aquele garoto, nem a atitude daquele garoto. Jesus pediu o lanche, aceitou o que ele ofertou a Jesus. E desses pães, que eram 5, e os peixinhos, Jesus orou, abençoou, disse aos discípulos que mandasse os homens se sentar de um lado, as mulheres se sentar de outro, e as crianças se sentarem de outro. E Jesus orou, abençoou o pão, e Jesus começou a partir os pães, E mandou os discípulos ir dividindo. Um levava os pães para os homens, outro levava os pães para as mulheres, e outro levava para os homens, para as crianças. E aquele pão, quanto mais Jesus tirava, o pão não se acabava. E foi multiplicando. E o povo comendo. E Jesus disse: deixe eles comerem o pão, peixe, até se fartarem. E foi dividindo. E os 5 pãezinhos estavam lá. E foi dividindo. O peixe também. O peixe se multiplicou, o pão multiplicou. Jesus fez um grande milagre. Todo mundo ficou admirado com o Senhor. E eles comendo e vendo aquilo que estava acontecendo ali. Final das contas, depois que todo mundo comeu, ficaram fartos. Jesus não gosta de jogar nada fora, dispensar nada. O Senhor disse assim: agora
pegue o que sobrou e vá colocando no cesto. Aí foram. Saiu recolhendo as sobras, que as pessoas não queriam mais, que tinham deixado. E saiu recolhendo. E foi enchendo o cesto. Sabe quantos cestos? Esse aqui é um cestinho pequenininho. Né? Naquela época, o cesto era de verdade, bem grande. Sabe quantos cestos sobrou do povo que tinham comido, que tinha sobrado? Vamos contar comigo. 1 cesto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cestos cheios de sobra de pão e de peixinho. Quando o povo viram aquilo, começaram a dizer, esse é o verdadeiro profeta que nós estávamos esperando. Esse é o Filho de Deus. O Senhor fez um grande milagre. E vocês já podem imaginar, será que o povo quiseram ir embora? Será que o povo se apressou para sair da presença do Senhor depois de um milagre desse? Quanto mais Jesus falava, quanto mais Jesus fazia milagre, mais o povo seguia Jesus. E foram tanta gente, que foi mais de 4.000 pessoas, foi 5.000 homens, fora mulheres e crianças, né? Então, Jesus fez um grande milagre ali. A multiplicação do pão, através de uma bondade, de uma atitude de um garoto. Amém? Vamos aprender com essa história. O que é que nós aprendemos com essa história? Essa história, eu sempre que eu conto história para as crianças, eu faço algo diferente para aplicar o objetivo, o ensinamento daquela história para a criança, né? Nesse estudo, nessa história, quando eu terminei essa história, eu coloquei pratinhos. Deixa eu colocar. Na aplicação dessa história, para passar para as crianças, o que foi que eu fiz? O objetivo da história, né? Surgiu um problema, né, entre os discípulos ali, surgiu um problema, e a bondade daquela criança. Existe hoje um problema que muitas vezes as crianças não dividem o que tem. Não dividem, não gostam de dividir. Quando recebe alguma coisa, só querem receber coisas boas. Às vezes dá uma simples lembrancinha e ficam reclamando, ficam achando ruim, porque não foi um negócio grande, porque não foi um negócio bom, porque não foi um negócio bonito. E tem pessoas hoje que não gostam de dividir. Às vezes até brinquedo que não usam mais, não querem dar. E a gente tem que ensinar a criança desde pequeno. Quando a gente vai, por exemplo, fazer uma doação, aí a gente já incentiva os nossos filhos. Meu filho, aquela sandália pequena sua, aquela roupa que tá apertada para você, deixa aqui, ó. Deixa aqui que a gente vai fazer uma doação. A gente vai doar. Né? Porque já vai ensinando a criança desde pequeno a doar. Né? Doar. A dividir, a compartilhar. Não ser egoísta. Isso é muito importante. Por quê? Porque nós, nos dias de hoje, as pessoas são muito materialistas. E além de ser materialistas, elas são assim, elas fazem as coisas por interesse de alguma coisa. Né? Ninguém hoje quer dar, né? A coisa mais comum que se tinha era fazer doações de roupa. E doação de roupa, de sandália, de qualquer outra coisa, era uma bênção para a vida de muitos. E até hoje é uma bênção. Mas até uma atitude dessa, de a gente doar aquilo que não serve mais para a gente, que não dá mais, hoje se fazem bazar para vender, não é isso? Então, se você, claro, né, o objeto é seu, você dá se você quiser, não é isso? Mas vamos ensinar as crianças a dividirem. E depois, mais para frente, ela toma a decisão, quando elas estiverem adultas, já tiver conhecimento das coisas, se quiser dar, se quiser doar, se não quiser fazer nenhum dos dois. Tem pessoas que
jogam no lixo coisas que semi-novas, porque comprou um móvel de casa, joga aquele no lixo, nunca se lembra de dar para uma pessoa mais necessitada e abençoar a vida daquela pessoa, desde que esteja em bom estado, né? Que a gente não pode também dar coisas que está em mau estado. Isso aí também, Deus não se agrada dessa coisa. Se não presta, se não tem condições de ser usado, condições de ser aproveitado, se joga fora. Mas se tem condições, vamos abençoar, né, a vida do próximo. Vamos olhar. Isso é bíblico, é ensinamento do Senhor. Existem tantas histórias bíblicas, eu vou fazer bem ligeirinho, onde ensina que a gente deve abençoar aquele que está nu, que deve abençoar aquele que está passando necessidade, que deve visitar quem está doente, e isso é a obra do Senhor. Né? É a obra do Senhor. Então, para esse estudo e para as crianças, o que foi que eu passei? A bondade, Deus fez um milagre, e através da bondade daquela criança. Então, vamos ensinar as crianças a dividir. O que foi que eu fiz? Eu coloquei, por exemplo, na congregação, no tempo que eu fiz contei essa história para as crianças e apliquei, tinha umas 15 crianças nesse tempo. Então, o que foi que eu fiz? Eu preparei 8 pratos descartáveis, com bolachinhas. Deixa eu ver aqui, né? Com algumas bolachinhas. Nesse pratinho aqui, eu coloquei 5 bolachinhas pequenininhas. Nesse pratinho, eu coloquei aqui se chama bibilanche, é umas bolachinhas doces com um pedacinho de doce no meio. Aqui eu coloquei 2 creme crack. Eu fiz 8 pratinhos desse com coisas diferentes. Outra coisa também, não podemos colocar um monte de coisa. Pronto. Eu, no caso, tinha 15 crianças, então eu preparei 8 pratinhos, porque a intenção era que 8 crianças iam ganhar. E o restante das crianças, que no caso seria 7, não ia ganhar nada. Mas como eu fiz isso? Eu cortei pedacinhos de papel, fiz que nem um sorteio, coloquei números de 1 até 7, 1, 2, 3 em cada papelzinho, e o resto do papel eram 15 pessoas, então 15 papelzinhos. Estava em branco, não tinha nada. Então, eu dividi, né, a metade da quantidade de criança para todos pegaram papel. Mas a metade era branca e a outra metade era de 1 até 7 ou até 8, dependendo da quantidade da criança que tiver. Né? Então, eu fiz 8 pratinhos desse. E cada pratinho desse tinha algo diferente. Eu coloquei um pedaço de bolo, eu coloquei um pão, eu coloquei uma pipoca, eu coloquei... teve pratinho que foi 5 bolachas, 4 bolachas de outro tipo. Uns pratinhos ia ter só um. Outros pratinhos teriam 2. Outro não passava de 4. Não passava de 4. Por quê? Porque a intenção também de ensinar, às vezes a gente quer esperar ter sobrando, ou sobrando muito, ou ter o suficiente para se dar. Mas há situações que acontecem no nosso dia a dia, que a gente precisa dividir com a outra pessoa aquilo que a gente tem. Não esperar ter muito para ter que dividir. Então, se eu tenho 2, se no meu pratinho tinha 2, eu dava 1. Se no meu pratinho tinha 1, eu dividia no meio e dava. Eu ia dividir o que eu tivesse. Então, quando eu terminei toda a história, coloquei os pratinhos na mesinha ali, né, da frente da igreja das crianças, de frente às crianças, e numerei cada prato desse. Dividi os papéis. Primeiro a gente divide os papéis, manda cada criança pegar um papelzinho. E em cada prato eu numerei misturado. Né? Saí colocando, eu botei papelzinho com palito de dente e colei um papelzinho com número no palito de dente e coloquei nos lanches. E eu fiz a seguinte pergunta. Eu não vou explicar a vocês qual o sentido, o objetivo da história. Vocês vão fazer o que vocês aprenderam nessa história. Então, eu falei bem rapidinho sobre a bondade da criança, sobre o problema que surgiu ali, que Jesus resolveu, né? Mas de maneira ligeira. E no final, quando eu terminei a história, eu fiz assim, agora eu quero ver se vocês aprenderam, o que foi que vocês aprenderam realmente nessa história. Eu quero ver que vocês coloquem em prática o que vocês aprenderam.
e não disse mais nada. Então eu disse assim, podem abrir o papel. Aí as crianças abriram o papel. E eu fiz assim, quem pegou um pode pegar o prato número 1. Aí cada um que pegou o número pegava o seu prato que já estava enumerado. Os pratinhos já estavam enumerados, né? Eu já enfiei o palitinho com o número em cada lanche. E elas ficaram paradas, olhando assim, olhando para o outro, para o outro. E aí eu fiz, e aí? O que vocês aprenderam? Aí umas disseram, tia, eu não peguei nada. Eu fiz, foi. Ah, mas foi o jeito, né? No caso, dessa vez você tá sem nada. Na próxima vez você vai ter. E aí eles mesmos, né? Deu para o menino de lado, para a criança de lado, e saiu repartindo, saiu dividindo. E depois eu reforcei e complementei, né? O ensinamento. Foi algo diferente e dinâmico. As crianças gostaram e foi dinâmico. Nesse vídeo, como eu vou explicar pouca coisa, eu fiz o pãozinho assim, né? Cortei um EVA, colei um isopor aqui atrás para ficar durinho, né? Fiz 5. Isso aqui era um cestinho que eu já tinha em casa pequenininho, aproveitei. Isso aqui foi de brinquedo dos meus meninos, né? Que era aquele de pescar o peixinho, né? E esse menino é a mesma forma que faz o adulto, faz a criança, que eu vou ensinar esses bonecos em outro vídeo, né? Em outro vídeo. Então, por hoje é só, né? Faça com as suas crianças, compartilhe, né, as ideias, aprimorize, né, a história, aprimorize a aplicação para as crianças, né? Que você possa tirar outras ideias daqui, outra forma também. Que o Senhor abençoe vocês, cada esforço, e multiplique os seus frutos, né? O esforço do nosso trabalho. Fique na paz do Senhor e fique aí esperando os próximos vídeos. Amém? Não esqueça de curtir o vídeo ou de compartilhar com seu irmão, com seus amigos. Amém? Fique na paz do Senhor.